O Pode Transformar tem o apoio de Casa Shopping, Vero, Lutz Gráfica. Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um episódio do Pode Transformar. Espero que vocês estejam curtindo, estejam comentando, estejam assistindo, né, os nossos episódios. Eles estão disponíveis sempre nas redes sociais da TV Cultura, então tanto no YouTube quanto no Facebook. E hoje nós vamos gravar com ele, que fez uma transição de carreira, saiu do direito para empreender aí no mundo do desenvolvimento humano. É coaching, trabalha com inteligência emocional, tá com um projeto muito legal com a sua namorada, ou melhor, noiva. Com vocês, Lucas Furtado. Muito obrigado, Seja bem-vindo aí, Muito obrigado Lucas. pelo acolhimento, é um prazer estar aqui. Prazer estar aqui com vocês também. É uma honra poder conversar um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre essa transição. E com muito amor estar aqui, né, na cidade de Montenegro. Hoje não estou mais morando aqui, mas é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer para nós. Para vocês que não sabem, foi difícil marcar com o Lucas. No passado a gente fez uma live, né? Mas o pessoal acabou, quando a gente estava com o projeto do Pode Transformar, o pessoal acabou colocando teu nome. Tem gente que, enfim, que acompanha vocês e gosta de assistir. E queriam ver vocês aqui. Lucas, queria que tu contasse um pouquinho da tua história, né? O que teve de transformações aí na tua vida e como que tu chegou ao momento que tu tá hoje, né? Tu teve essas transições, então que tu pudesse contar um pouquinho como que tu foi chegando aonde tu tá hoje nessa área, né, de inteligência emocional, desenvolvimento humano. Eu vou tentar ser bem sucinto, tá? Porque senão eu acho que a gente vai ficar umas 2 Sim. horas aqui falando sobre tudo. Mas vamos lá, eu fui morar em Pelotas em 2011 e aí lá eu cursei a faculdade de Direito e no final da faculdade de Direito eu identifiquei 2 coisas. Primeiro que nós nos formamos numa área e nós não sabíamos vender, nós não sabíamos administrar, então para mim foi um baque muito grande, porque eu achei que após a faculdade do Direito tudo estaria resolvido, assim, eu já estaria resolvido na minha vida. Eu tinha essa falsa sensação de que depois da formação tudo já daria certo. E naquele período da faculdade eu fui enfrentando aquele desejo de chegar no final, de acabar. E quando a gente fica só olhando para o final, acontece que nós não aproveitamos o caminho. E nesse não aproveitar o caminho, quando eu concluí a faculdade, quando eu peguei a carteirinha da OAB, e eu estava muito realizado com aquilo, eu me vi depressivo, completamente desanimado, desmotivado, não senti aquilo como um resultado real. Para mim era indiferente estar formado naquilo. Uhum. E quando eu me dei conta que para mim as coisas não faziam mais sentido, eu decidi começar a estudar um pouquinho mais sobre a mentalidade, sobre aquilo que a gente enxergava da nossa vida, visão, propósito, o que nós esperamos da vida. E quando eu comecei a estudar essa área, começou a me aguçar muito o desejo de poder ajudar outras pessoas que também estavam nessa trajetória, de chega num ponto determinado, se forma, tá, mas e aí? E agora? Agora, sim. Porque a nossa vida ela é cheia de começos e fins. E eu acredito que ela não pode ser assim, ela precisa ser uma constante. Não pode ser escola, termina, agora começa uma nova fase. Trabalho, termina, agora começa uma nova fase. Faculdade, termina e agora começa uma nova fase. Eu acredito que tem que ser uma constante. Só que nós não aprendemos dessa forma, eu também não. Então, quando eu vi que terminou a faculdade e já emendou num novo começo e agora eu estava completamente desestruturado, eu me vi muito no fundo do poço. E foi ali que eu comecei a estudar um pouco de desenvolvimento pessoal, conhecer mais. Só que ali ainda teve outras transições, eu passei ainda por dentro do marketing e dentro Sim. do marketing eu ainda descobri que as pessoas realmente precisavam mais ainda de ajuda. Muitas pessoas iniciavam projetos e não terminavam. E foi dentro do marketing que isso ficou bem claro para mim. E aí depois eu caí de cabeça na inteligência emocional e é o projeto que eu toco hoje, junto com a minha noiva, né, junto com ela, com esse projeto que a gente faz, sim. Sim. Tu passou por várias transformações na tua vida, né? Muitas. O nome do nosso podcast Pode Transformar, então a gente queria que tu contasse um pouquinho, talvez aqui mais significativa, ou talvez a última que tu passou, mas pra galera entender assim um pouquinho sobre as tuas transformações e como aquilo fez o Lucas que é hoje e o que te trouxe, né, tanto de positivo quanto negativo, como foi passar por essas transformações.
Essas transformações, assim, eu preciso contar um pouquinho da minha vida para entrar nessas transformações. E o que aconteceu? Em 2019 eu tive um ano muito próspero, um ano muito positivo. Sabe quando a gente monta aquele quadro dos sonhos, aquele quadro de visualizações? Eu montei o meu quadro de visualizações e eu tive um ano de muita prosperidade. O grande problema, até nós comentamos sobre isso uma vez que nós fizemos a live, o grande problema foi que eu olhei para o ano de 2020 e eu tinha certeza de que seria o melhor ano da minha vida, porque 2019 tinha sido um ano muito bom, muito incrível. E 2020 eu fui pego de surpresa, completamente de surpresa. Eu sofri um acidente de carro em 2020 e nesse acidente eu namorava uma menina na época, a Bruna. Nós estávamos construindo uma vida, uma família, negócios juntos e naquele momento ali, no acidente, aconteceu o estouro, a batida, um momento de apagão, de desespero. E quando eu me dei conta, eu estava sendo resgatado muito mal. E 2 dias depois eu acordo no hospital e eu fico sabendo que a Bruna ela não sobreviveu ao acidente. E para mim aquilo foi desesperador. Então, nesse período dentro do hospital, para mim talvez tenha sido um dos períodos mais desesperador que eu tive. Porque para mim ali tudo... Eu senti como se... Sabe quando a gente constrói um castelinho de areia na beira da praia e vem uma marolinha, assim, uma onda muito pequena e varre aquele castelinho de areia? Foi o que aconteceu comigo. A sensação era essa. Porque do dia para a noite eu estava visando prosperidade, estava visando crescer, estava visando uma série de coisas e tudo acabou. Tudo acabou ali. Assim, eu senti como se fosse um ponto final. Outro dia tu não tem nada. Isso. Nós estávamos abrindo negócios juntos. Então eu senti como se fosse um ponto final. E foi um ponto final para muitas coisas. Para muitas coisas eu desisti, eu quis abandonar muitas coisas, eu pedi encarecidamente enquanto eu estava dentro do hospital, porque eu também fiquei muito machucado. Sim. Não foi só a perda, também teve uma perda física. Eu perdi autonomia. Do dia para a noite meus pais me davam banho, cuidavam de mim. Então eu perdi completamente tudo assim mesmo naquele momento. E eu pedi muito para acabar ali, para morrer, porque para mim não fazia mais sentido. E foi assim durante muito tempo. Durante muito tempo eu tive altos e baixos depois do meu acidente. Meu acidente não é tão distante, né? Foi em 2020, começo de 2020. E eu tive diversos altos e baixos. Em muitos momentos eu pedi para desistir, porque eu não conseguia enxergar o depois. A única coisa que eu enxergava, eu repetia constantemente: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. E isso meio que virou o meu mantra. E era o que eu repetia todos os dias, porque chegava num dia eu estava desesperado, chorando, muito angustiado, e no outro dia eu desejava que algo melhor pudesse acontecer, que eu pudesse sair daquilo ali, mas ainda com muito medo. E só que esse meu medo, esse meu desejo de tentar continuar de alguma forma, foi servindo de motivação para algumas pessoas. Os meus textos de desabafo foram acolhendo outras pessoas. E eu admito que eu não fazia para os outros naquele momento. Eu fazia para mim, eu precisava colocar para fora, eu precisava de um acolhimento meu mesmo. E eu comecei a receber mensagem de pessoas que estavam enlutadas há 4 anos, há 5 anos, há 6 anos, que elas estavam vivendo dores iguais a minhas ou maiores que a minha há muito mais tempo. Eu estava há 6 meses, 1 ano, e elas estavam há muito tempo com essa dor. Sim. E ali, nesse processo, foi onde eu caí mais de cabeça ainda, depois num segundo momento na inteligência emocional. Eu preciso descobrir como curar essa dor. Eu tive ajuda de terceiros, de psicóloga, né, de família, mas aí eu também pensei, eu preciso estudar mais ainda, porque agora mudou. Agora mudou o sentido, agora eu preciso começar a auxiliar outras pessoas ao longo dessa jornada. E aí eu comecei a estudar isso, mas ainda não tinha sido a minha transformação. Poderia dizer que na tua dor, tu começou a achar um propósito. Na minha dor eu encontrei, a Michelle, ela fala bastante isso. Michelle é minha noiva, ela fala que dentro da nossa dor a gente encontra o nosso propósito. E foi ali, dentro daquele momento ali, que eu comecei a enxergar algo. E até foi uma pessoa que veio aqui no podcast, foi a Pamela. A Pamela, ela foi assim, ela me convidou para tomar um café. E ela foi uma pessoa que me abriu os olhos. Assim, eu estava muito machucado, tentando trabalhar com marketing, porque eu não sentia vontade de trabalhar.
E ela chegou um dia para mim e falou, Lucas, a tua história vai impactar pessoas, tu precisa começar a falar mais sobre ela. E aí naquele momento ali eu meio que acordei, assim, eu pensei, eu preciso descobrir mais sobre isso. E alguns meses depois eu tive a oportunidade de ir para um treinamento em São Paulo, que foi a Michelle que me convidou. E ali, naquele dia, naquele treinamento, no dia 17 de setembro do ano passado, ele é muito recente ainda, que foi onde eu acordei de novo, assim. Que foi, eu pensei, nossa, é isso aqui mesmo, a minha vida é atuar junto com pessoas e ajudar pessoas a sair de um momento de dor. E melhor do que sair do momento de dor é ir para uma nova fase, para um novo nível. Sim. Foi todo esse meu processo de transformação. Teve um processo bem extenso aí, né? Foi mais de 1 ano e meio, assim, onde eu entendo que eu vivi um período de sombra. Eu entendo que tem muitas pessoas vivendo isso hoje, é por isso que eu faço isso. Aquela fazer força para acordar, sim, fazer força para encarar o dia, fazer força para conseguir dormir, sabendo que no dia seguinte vai ter aquele dia exaustivo de novo. E quanto mais a gente atua hoje na inteligência emocional, mais eu me deparo com essa realidade de pessoas. E é isso que, quando eu passei por o processo, quando eu passei pela depressão, quando eu passei pela dor do luto, eu coloquei como uma meta de que se alguma pessoa passasse na minha frente, eu não deixaria que isso acontecesse com ela. Eu não deixaria que essas pessoas precisassem estar sempre lutando para sobreviver, porque no meu ponto de vista existe uma vida que vale a pena ser vivida e não é essa vida de dor e de lentidão, assim. Sim. E eu lembro... Bom, primeiro eu quero te dizer, né? Tu já deve ter ouvido vários feedbacks, mas depois que a gente fez a live também teve bastante gente que comentou comigo. E a tua história, sim, ela impacta a vida de muitas pessoas. E até por isso que eu queria que tu viesse aqui também, né? Porque como eu trouxe a Pamela, também queria que viesse as pessoas que eu já tive contato antes, enfim. E o que eu consigo ver também na tua história é que tu foi fazendo pequenos movimentos também, né? Sim. A gente falou antes do CrossFit, por exemplo, mas começou a olhar para a saúde física, para a saúde mental, para todo o teu, né, para todas as questões que envolvem, na verdade, nós como ser humano, né? Eu acredito que existe algo chamado princípio movimento. Nós não podemos ficar parados. Então, quando eu estava num momento de muita dificuldade, o que eu encontrava como alternativa era caminhar. Porque eu não podia fazer exercício, eu tinha tido machucados muito graves, assim. Então, caminhar era alguma coisa que era terapêutico, não é terapia, era terapêutico. Eu esvaziava a cabeça, eu conseguia me distrair. O CrossFit veio numa segunda fase, quando eu já estava melhor, mas também era um movimento de ocupar a mente, treinar o corpo e aliviar. Um processo quase que terapêutico ali dentro mesmo, de me sentir evoluindo, de me sentir crescendo. Então, o princípio movimento, para mim, ele é válido para a vida de todo mundo. Se está desconfortável, começa a fazer um certo movimento diferente, que ao menos a tua visão começa a ampliar. Uhum. E quando tu fala ali de setembro, né? De setembro de 2021, que foi a virada de chave, propriamente dita, né? O que tu acha que aconteceu nesse treinamento? Que fez tu virar isso, sabe? Fazendo uma retrospectiva, né? Quando eu me acidentei, eu parei de acreditar absolutamente em Deus. Eu achava que Deus era algo só que sei lá, que era falado da boca para fora, mas ao mesmo tempo que eu acreditava nisso, muitas noites eu orei e eu rezei por ele, porque eu não queria me sentir abandonado. E eu tinha me sentido abandonado naquele momento. No momento do meu acidente, eu me senti abandonado. Foi tipo, como Deus me esqueceu de mim? Entendeu? Por que ele fez isso comigo? Eu me coloquei como o centro do mundo, completamente a vítima daquela situação. Só que durante todo esse tempo, eu pedi para que houvesse uma reconexão. Eu pedi para que ele me ajudasse. Eu pedi para que ele estivesse presente ali comigo. Mas, ao mesmo tempo, de forma de atrito. Então, ao mesmo tempo que eu pedia, eu brigava com ele. Nesse treinamento, eu cheguei com uma visão de trabalho. Eu cheguei com uma visão de... vai ter uma oportunidade onde um instituto vai ser aberto em Santa Catarina e eu vou ter a oportunidade de estar lá. Então, eu fui nesse treinamento com a visão de passar pelo treinamento e estar no instituto depois em Santa Catarina. Acontece que esse treinamento ele é muito forte. E ele está vindo para o Rio Grande do Sul agora, dia 4 e 5 ele vai estar aqui. E ele foi muito impactante para mim. E no segundo dia, numa das dinâmicas, né, que vocês vão ter a oportunidade de fazer,
numa das dinâmicas que tem no segundo dia foi como se eu tivesse acordado para a vida. Foi esse meu sentimento. Eu tive um sentimento de renovo ali. E eu tive um sentimento de dentro de um treinamento de inteligência emocional, eu senti Deus como eu nunca tinha sentido antes. Porque existe lá dentro uma experiência que te faz olhar para a tua vida. E quando eu olhei para a minha vida, eu pensei, nossa, o que está acontecendo? E aí eu me dei conta, ali caiu a ficha assim para mim, de que eu vinha fazendo força durante 1 ano e meio. Eu não estava vivendo de forma natural. Eu estava fazendo força, eu era justamente essa pessoa que eu quero ajudar hoje. Eu fazia força para absolutamente tudo. E dentro desse treinamento foi tão impactante que eu saí de lá com uma única certeza, de que eu ia levar mais pessoas para esse treinamento, levei meus pais, levei todo mundo, levei minha família lá para dentro, porque eu acredito muito nisso. Foi a minha transformação lá, foi olhar para mim e falar, nossa, a minha vida tem valor. Foi isso que eu senti, assim, de que não é só mais uma vida qualquer. Algo maior. E existia uma conexão com algo maior. E dali para frente, então, eu me reconectei com Deus. Na verdade, eu não me reconectei. Eu acho que talvez tenha sido a primeira conexão real. Porque o que eu senti depois do meu treinamento e o que eu sentia antes era muito diferente. Ali, depois daquele treinamento, foi uma conexão real. E hoje eu entendo que existe Deus, existe um mover de Deus na nossa vida, existe um mover de Deus para eu ter saído daqui, para ter ido lá em São Paulo encontrar a Michele e junto com ela realizar o nosso propósito e estar expandindo Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente recebe mensagens lindas desses projetos, Sim. tudo. Então eu acredito que foi um mover dele, sem dúvida. Já que tu trocou no nome da Michele, né? Queria que tu falasse um pouquinho, para quem tá desacreditado aí. Mas que tu contasse um pouquinho da história de vocês, né? Porque é uma história muito bonita, é uma história especial, mas que também por algum momento eu acho que tu também desacreditou ou achava que talvez nunca fosse encontrar. E como que foi esse encontro de vocês, sabe? Como tu se sentiu, enfim. O nosso encontro ele foi muito louco, assim. Foi o Deus. Foi a Pamela. A Pamela foi a nossa ponte sim, o anjinho. foi a nossa ponte, assim. Um dia eu vi a Michele fazendo A Pamela postou uma foto com ela no Instagram. E eu comecei a seguir ela, mas com era uma visão profissional, eu achei ela muito interessante ali, mas tinha um aspecto muito profissional, porque ela fazia algo que eu desejava fazer. Então foi uma visão inicialmente de inspiração, assim, de admiração. Tipo, nossa, é isso aí que essa menina faz que eu gostaria muito de fazer. É claro, modéstia à parte, eu acho minha noiva muito linda. E aí eu olhava Chamou a atenção também. Chamou a atenção e eu pensava, nossa, que mulher linda. Só que eu achava que ela era comprometida. Então, toda a conversa que eu tive com ela sempre foi profissional. Inclusive, nessa oportunidade de ir para Santa Catarina, tudo foi ela que me fez o convite, mas era tudo estritamente profissional. Com o passar do tempo que a gente foi conversando, foi se conhecendo, eu cheguei a um ponto, até acho isso muito engraçado, eu cheguei a um ponto uma vez de mandar o perfil dela para alguns amigos meus e dizer assim, gente, é uma menina como ela que eu gostaria de ter na minha vida. Mas era como ela, porque eu acreditava que ela estava fora de um alcance. Só que o que eu acreditava do relacionamento é que eu não viveria mais um relacionamento bonito, amoroso, porque eu tinha tido a oportunidade de viver um antes. Então, para mim, não seria mais possível ter outro relacionamento. Eu estava bem desacreditado em relação a isso. Só que quando eu conheci ela... Ou se fosse, era algo distante, algo que... seria mais algo assim, tomara que eu tenha alguém para me relacionar, construir uma família, que é um desejo. Sim. Mas eu não acreditava que eu podia sentir o que eu sinto. E aí, quando eu encontrei ela, eu não tive dúvidas. Nós nos encontramos lá em São Paulo mesmo. Tu viu ela fisicamente a primeira vez? Ela só era mais baixinha do que ela aparecia no Instagram. E aí, quando eu encontrei ela, eu não tive a menor dúvida, assim, que existia algo maior ali. E foi de imediato. Nós saímos daquele final de semana fazendo algo que eu nunca acreditei. Nós saímos daquele final de semana namorando. E para mim isso nunca foi uma realidade. Só que eu tinha entendido ali naquele momento que tinha sido algo maior. Sim. Que tinha sido um mover, tinha sido um sentimento, tinha sido algo de Deus mesmo ter nos apresentado. A história dela também é uma história de muitos altos e baixos, de perdas e ganhos. E quando eu encontrei ela, já não fazia mais sentido não estar junto com ela. E aí, Tu teve medo?
tive muito medo. Eu tive muito medo Porque tu do começou a meu sentir, sentimento, sim. mas eu tive muito medo do julgamento dos outros. Sério? E eu tive julgamento dos outros. Eu recebi mensagens... Sério? Sim, eu recebi mensagens que para mim me doeram muito, que foram uma vez num treinamento, um minuto antes de uma palestra, eu postei uma foto com ela, dizendo que eu estava muito feliz de estar vivendo o propósito e que era muito bom sentir amor de novo. E eu recebi uma mensagem que para mim me destruiu naquele dia, que era... A mensagem só dizia assim, eu acho que foi rápido demais, né? E o meu maior medo era isso. O meu maior medo era justamente os outros... E eu recebi essas mensagens. E o medo de falar alguém... disso, porque eu também tenho medo do julgamento das pessoas. Eu acho que muitas pessoas têm medo disso, né? O medo de alguém, quando perde uma pessoa, é justamente qual que é o tempo certo para começar a se envolver com outra pessoa. E quando eu comecei a me envolver com outra pessoa, eu estava muito feliz, eu recebi aquela mensagem. E eu tive que ter muito discernimento na hora de entender que aquilo era apenas uma pessoa, sei lá, amargurada ou que não estava entendendo qual que era a verdadeira dimensão da coisa de me mandar uma mensagem daquele jeito. Sim. Então eu tive muito medo, mas eu também tive muito medo pelos outros. E o medo pelos outros, ele se concretizou, porque mandaram esse tipo de mensagem. Mas a gente passou por cima, sim, a gente entendia que realmente é algo muito maior. E o tempo vai provando, né? Vai provando. E eu estou muito feliz em relação a isso, assim, feliz demais mesmo, porque hoje nós estamos noivos e eu vivo algo Assistam mágico. Lá no Instagram deles, tem videozinho do noivado. Nós tiramos o vídeo do Sério? noivado. Sim, nós tiramos. Vamos compartilhar em algum outro canal. Outro momento. Ô Lucas, a gente faz um quadro das rapidinhas, assim, que é para o pessoal te conhecer mais, aquele, né, bate e volta, responde uma palavra, uma frase. Perfeito. Como tu se vê daqui 5 anos? Como eu vejo daqui a 5 anos, eu me vejo próspero, eu acredito que a prosperidade é natural, impactando talvez 5 anos, umas 30 mil vidas já dentro dos treinamentos e já com os nossos 10 mil alunos em cursos. E com uma família construída, né? Mas quando tu falou com os nossos, eu achei que tu ia falar isso. Não. Nosso casamento é ano que vem e os filhos no ano seguinte começarão. O que tu gosta de fazer nas horas vagas? Que não seja um compromisso, assim, uma coisa... eu adoro fazer isso. Hoje descansar. Porque a nossa rotina ela tá muito corrida. Intensa, assim, a gente está com muitos projetos, muitas coisas acontecendo junto, graças a Deus. O Instituto cresceu muito. Então, no nosso tempo vago, a gente tem descansado. Ver um pôr do sol na beira da praia, poder ir na beira da praia. Uhum. Tem sido esse o nosso momento de lazer melhor. Qual é o teu signo? Aquário. O pessoal adora saber os signos. Eles fazem enquetes, inclusive, pra, tipo... Todo mundo diz que eu não sou aquariano, porque eu sou o romântico da relação. Eu não sei nada de signos, mas falam sobre esse tipo de coisa. Então, eles sempre tentam buscar meus ascendentes, essas coisas, para justificar, porque eu sou o romântico mesmo. E eu sou aquariano. Um sonho que tu ainda não realizou? Casar e ter filhos. Casar ano que vem. Tem ideia de quantos filhos vocês têm, assim, ou não? Tá entre 2 e 3. Já rolou essa conversa mais de uma vez, mas a gente ainda fica 2 com certeza. Então vocês estão num momento bem legal de construir o projeto do casamento, né? Porque é pra logo, então já estão nos planejamentos. Sim, não, já tá tudo certo, já tá tudo agendado, tudo certo. Sim. 3 pessoas que te inspiram hoje. 3 pessoas que me inspiram. A Michele e meus pais. O que eu aprendi de amor, eu aprendi com meus pais. E eles são, sem dúvida, inspiração para mim, assim. E eu falo muito sobre isso. Hoje, no meio da inteligência emocional, que eu vejo que muitas pessoas têm problemas com os pais, eu vejo que eu nasci num lar completamente atípico. Então, a Michele, sem dúvida, é uma inspiração para mim e meus pais também, como casal, como amor. Uma rotina que tu quisesse compartilhar com a gente? Tem rotina de entrada, rotina de saída? Eu queria ter uma rotina hoje, mas a gente está completamente sem rotina. Para mim, rotina antes de entrar na palestra, de entrar numa rotina para mim é muito, muito importante de um modo geral, desde o começo do dia até o final do dia. Hoje a nossa rotina, de forma geral, ela é muito bagunçada. Sim.
Mas tem algo que para mim é muito importante, é muito legal. Antes de um momento de entrar numa palestra, de alguma coisa assim, ou de algum momento importante, é a visualização. É fazer uma visualização, fechar os olhos. Nós temos, tipo, como se fosse uma visualização de um círculo de poder, assim. Então, quando tu coloca os pés ali dentro, é como se tu estivesse te sentindo muito bem. E fazer este movimento nos traz uma energia, nos ancora uma energia muito forte. Então, antes de entrar numa palestra, algo assim, de botar os pés ali dentro e se sentir energizado, se sentir como se tu fosse a melhor pessoa do mundo. Ah, legal. E, por último, uma frase que tu quer deixar aí para todos que vão assistir o podcast, uma frase inspiradora aí, pode ser tua autoria ou algo que te inspire aí, que tu gostaria de falar pro pessoal. Uma frase inspiradora... Eu acredito de verdade, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Eu não sei há quanto tempo vocês estão vivendo a noite de vocês, a minha durou 1 ano e meio. Então, mas eu tenho certeza que quando nós começamos um movimento, algo melhor acontece na nossa vida. Uma vida de propósito, com propósito, é isso que eu tenho vivido hoje. E é o que eu desejo para vocês. Se alguém está vivendo em dor, viver em dor não é viver uma vida comum, não é viver uma vida normal. Existe algo muito melhor, tanto para vocês como eu sei que existe para mim. Isso aí, obrigada, Lucas. Passou tão rápido, mas foi um prazer aí te receber, né? Eu espero que o pessoal curta aí, aproveite as tuas palavras, né? Tudo que tu passou e que sirva de inspiração aí, tanto para mim quanto para todas as pessoas que vão te assistir. Eu agradeço, Rita, agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Foi difícil arrumar as agendas, Sim. Mas que bom que eu consegui passar um pouco aqui para a gente conversar. Agradeço todo mundo que está aí, espero que tenha servido e fico completamente à disposição para que a gente possa conversar ainda mais em novas oportunidades, em outros canais. Eu fico à disposição. Muito obrigado. Isso aí. Então, pessoal, lembrando que sai episódio novo, então, todas as quintas-feiras, né? Todas as quintas, às 19 horas, nas redes sociais da TV Cultura, então, tanto no YouTube quanto no Facebook. O arroba da TV é arroba TV Cultura do Vale, o meu arroba é arroba Rita Dayana Silva. Lucas, se tu quiser deixar o teu aí. E o meu arroba é Lucas Furtado Garcês. Isso aí, pessoal, até o próximo. Até! Valeu!